Você já parou para pensar em quantas vidas são julgadas pela aparência antes mesmo de serem ouvidas? Numa manhã comum na cidade de São Paulo, uma criança faminta e febril entra pelas portas do luxuoso Hospital São Marcos, no bairro dos Jardins. Mas o que era para ser um pedido de socorro se transforma em uma cena brutal de humilhação e descaso. Só que ninguém esperava que aquele homem simples, sentado no canto, fosse, na verdade, o dono de tudo aquilo. Se esta história lhe interessou, não se esqueça de subscrever o nosso canal e diga-nos de que cidade está a assistir. Continuando. Amanhã em Lisboa, acordava com aquele ritmo frenético de sempre. Carros a disputar espaço nas avenidas, pessoas a correr para compromissos, cada um mergulhado no seu próprio universo de urgências e preocupações. Na zona da Avenida da Liberdade, onde os prédios espelhados refletiam o céu cinzento da cidade, o Hospital da Luz erguia-se como um monumento de vidro e aço, um símbolo de excelência médica reservado àqueles que podiam pagar por ela. As suas portas automáticas de vidro fumado abriam e fechavam num movimento constante, recebendo executivos estressados, senhoras cobertas de joias para os seus check-ups de rotina, empresários em busca de cirurgias estéticas. Ali, cada detalhe era pensado para transmitir poder, status, exclusividade. Mas naquela manhã de quinta-feira, algo completamente fora do guião estava prestes a acontecer. Camila tinha apenas 5 anos, mas os seus olhos carregavam uma velhice que nenhuma criança deveria conhecer. Os seus pés descalços, sujos de alcatrão e poeira, pisaram no tapete macio da entrada do hospital com uma hesitação que misturava medo e desespero. Ela apertava a barriguinha com as duas mãozinhas pequenas, o rosto contraído numa expressão de dor que faria qualquer coração partir-se. O seu vestidinho cor-de-rosa, que um dia talvez tenha sido bonito, agora estava rasgado, manchado, grande demais para o seu corpinho desnutrido. Os cabelos castanhos embaraçados caíam sobre os ombros magros, e as suas bochechas, que deveriam ser rechonchudas e rosadas, estavam fundas, pálidas. Ela mal conseguia manter-se em pé. Cada passo era uma batalha contra a dor que rasgava as suas entranhas, contra a febre que fazia o seu corpo tremer, contra o medo que apertava o seu peito. Mas Camila era uma sobrevivente. Havia aprendido, nos últimos meses nas ruas de Lisboa, que ninguém a iria ajudar se ela não pedisse, que chorar sozinha num beco não adiantava de nada, que tinha de ser corajosa, mesmo quando tudo dentro dela gritava de pavor. Então, ela entrou. Cruzou aquelas portas de vidro que separavam dois mundos completamente diferentes, e o contraste não poderia ser mais brutal. O átrio do Hospital da Luz era uma catedral da modernidade, com pé direito altíssimo, lustres de cristal que pendiam como joias suspensas. Chão de mármore italiano tão polido que refletia as imagens como um espelho. Havia poltronas de couro cor-de-creme dispostas em arranjos elegantes, vasos com orquídeas brancas a perfumar o ar-condicionado, uma fonte de água no centro que produzia um som suave e relaxante. As paredes eram decoradas com obras de arte contemporânea, quadros abstratos em tons de azul e dourado que custavam mais do que muitas famílias ganhariam numa vida inteira. Atrás do balcão da recepção, feito de madeira nobre e vidro, Juliana ajeitava os cabelos loiros impecavelmente escovados e verificava as unhas esmaltadas em vermelho perfeito. Ela tinha 28 anos e havia conseguido aquele emprego há apenas 3 semanas. Para ela trabalhar no Hospital da Luz era a realização de um sonho, a porta de entrada para o mundo do qual sempre desejou fazer parte. Vinha de uma família de classe média baixa da margem sul, mas tinha vergonha disso. Escondia as suas origens como se fossem uma doença contagiosa. Havia inventado uma história sobre ter estudado num colégio particular, sobre ter viajado para o estrangeiro, sobre conhecer gente importante. Tudo mentira, mas mentiras que ela repetia com tanta convicção que quase acreditava nelas. Juliana observava cada pessoa que entrava naquele átrio com olhos críticos, classificando, julgando, separando o trigo do joio. Ela havia entendido rapidamente como as coisas funcionavam ali.
Não bastava ser eficiente, tinha de ser seletiva. Os pacientes certos mereciam sorrisos largos, atenção dedicada, agilidade nos processos. Os pacientes errados, bem, esses eram desencorajados com burocracia, frieza, demora propositada. Nunca ninguém lhe havia dito isso explicitamente, mas estava nas entrelinhas de cada conversa com a sua supervisora, na forma como os seguranças agiam, no jeito como o diretor administrativo torcia o nariz quando alguém mal vestido se aproximava do balcão. Então, quando Juliana ergueu os olhos e viu Camila, a sua reação foi imediata e visceral. Nojo, seguido de pânico. Uma criança de rua suja, descalça, claramente doente, estava a atravessar o átrio do hospital mais elegante da região. Isso não podia estar a acontecer. Isso ia manchar a imagem do lugar. Isso ia afastar os clientes de verdade. Camila aproximou-se do balcão a cambalear, cada passo um esforço sobre-humano. Ela ergueu os olhinhos para Juliana, olhos escuros que brilhavam com lágrimas de dor e súplica. Por favor, a barriga está a doer muito, conseguiu dizer, a voz a sair num fio fraco. Pode chamar um médico? Está a doer demais. Juliana levantou-se da cadeira como se tivesse levado um choque. O seu rosto, cuidadosamente maquilhado, contorceu-se numa expressão de repulsa mal disfarçada. Ela olhou em volta, verificando se algum cliente importante estava a ver aquela cena, se alguém da direção estava por perto. Por sorte, o átrio estava relativamente vazio naquele momento. Você não pode estar aqui, disse Juliana, a voz a sair mais alta e mais dura do que pretendia. Este é um hospital particular. Precisa de ir embora agora. Camila piscou confusa, a dor a ofuscar a sua compreensão. Mas está a doer, repetiu, apertando mais a barriga. Por favor, só um médico para olhar rapidinho. Juliana contornou o balcão, os seus saltos altos a repicar no mármore com cliques secos e autoritários. Ela aproximou-se de Camila, mantendo uma distância segura, como se a criança a pudesse contaminar com algo. Escuta aqui, disse baixando a voz, mas mantendo o tom cortante. Aqui só entram pessoas de classe, entende? Pessoas com seguro de saúde, com dinheiro para pagar. Você é uma pedinte. Vá para o hospital público, lá sim é o seu lugar. Aqui você não entra, não vai ser atendida e está a sujar o nosso chão. As palavras caíram sobre Camila como pedras. Ela era pequena, era frágil, estava a morrer de dor, mas não era burra. Entendia perfeitamente o que estava a acontecer. Estava a ser expulsa. Estava a ser chamada de suja. Estava a ser tratada como lixo. As lágrimas que já enchiam os seus olhos transbordaram, escorrendo pelas bochechas magras. Mas eu estou a sentir-me mal, tentou mais uma vez, a voz a quebrar em soluços. Estou com muito medo. Juliana já havia perdido a paciência. Fez um gesto brusco com a mão, como se estivesse a enxotar um animal. Sai daqui agora antes que eu chame a segurança. E se você não sairá bem, vai sair arrastada. Está a entender-me? Do outro lado do átrio, numa poltrona estrategicamente posicionada de forma a ter visão de todo o ambiente sem ser notado, um homem de aproximadamente 50 anos observava a cena com atenção crescente. Maurício Andrade estava vestido de forma simples, quase pobre para os padrões daquele lugar, com umas calças de ganga desbotadas, camisa de algodão lisa e sapatilhas gastas. A sua barba estava por fazer há alguns dias, o cabelo grisalho, um pouco desarrumado. Ninguém ali fazia ideia de quem ele realmente era. E era exatamente assim que Maurício queria. Ele era o fundador e principal acionista do Grupo Andrade Saúde, um império que incluía o Hospital da Luz e outras 12 unidades espalhadas por Portugal. A sua fortuna era estimada em bilhões de euros, construída ao longo de 3 décadas de trabalho incansável e decisões certeiras no mercado de saúde privada. Mas Maurício não era como os outros bilionários que ostentavam as suas riquezas. Era discreto, quase recluso. E tinha um hábito peculiar que praticava há anos, fazer visitas anônimas às suas próprias unidades hospitalares, observar como as coisas funcionavam de verdade quando ninguém sabia que o dono estava presente. Naquelas visitas, ele via a verdade nua e crua. Via como os funcionários tratavam os pacientes,
quando achavam que não havia consequências. Via se os valores que ele tentava implementar de facto estavam a ser seguidos. Via a humanidade, ou a falta dela, nos corredores dos seus hospitais. E naquele momento, o que ele estava a ver deixava-o com o estômago embrulhado de raiva e decepção. Maurício observou enquanto Juliana continuava a humilhar a criança. Observou enquanto Camila tentava manter-se em pé, mas os seus joelhos fraquejavam. Observou enquanto a recepcionista fazia um gesto impaciente para os seguranças que estavam posicionados próximos à entrada. 2 homens uniformizados aproximaram-se. Um deles era jovem, não devia ter mais de 25 anos. Rosto anguloso, olhar duro de quem queria mostrar serviço e ganhar pontos com a supervisão. O outro era mais velho, na casa dos 50, com fios grisalhos na têmpora e uma expressão cansada de quem já tinha visto demais na vida. Ele tinha netos, 2 meninos e uma menina, e a mais nova tinha exatamente 5 anos, a mesma idade daquela criança que agora estava a ser tratada como invasora. A recepcionista quer que vocês retirem esta criança do hospital, disse o segurança mais jovem, chamado Rodrigo, com um tom de autoridade excessiva. Ela não pode ficar aqui. O segurança mais velho, o Sr. Valdir, hesitou. Ele olhou para Camila, viu o rosto pálido, os lábios arroxeados, o jeito como ela se curvava sobre si mesma de dor. Algo dentro dele dizia que aquilo estava errado, muito errado. Menina, começou Valdir dirigindo-se a Juliana, mas a criança está a sentir-se mal mesmo? Não? Seria melhor chamar um médico só para dar uma olhada? Juliana fuzilou-o com os olhos. Eu não pedi opinião, eu dei uma ordem. Tirem-na daqui. Agora. Rodrigo não esperou mais. Agarrou o braço de Camila com força desnecessária e começou a puxá-la em direção à porta. A menina gritou de dor, tentou fincar os pés no chão, mas as suas perninhas finas não tinham força alguma. Para, está a magoar, chorava Camila. Por favor, só quero que um médico olhe. Valdir aproximou-se também, mas diferente de Rodrigo, ele tentou ser mais gentil, segurando a criança pelo outro braço com cuidado. Anda, pequena, vamos sair, tentou dizer numa voz mais suave, mas os seus olhos estavam cheios de vergonha. Naquele momento, enquanto era arrastada pelos 2 seguranças, enquanto as pessoas no átrio viravam os rostos com indiferença ou constrangimento, enquanto Juliana observava satisfeita a pensar que havia resolvido o problema, o corpo de Camila finalmente cedeu. A dor era insuportável demais. A febre, alta demais. O corpo pequeno e desnutrido, fraco demais. Os seus olhinhos viraram para trás, as suas pernas perderam toda a força e ela desmaiou ali mesmo, no meio do átrio de mármore, nos braços dos seguranças que a expulsavam. Foi como se o tempo parasse. Valdir sentiu o peso morto da criança nos seus braços e o pânico tomou conta dele. Meu Deus, ela desmaiou, gritou. Alguém chame um médico. Rodrigo também ficou paralisado, segurando o bracinho fino de Camila que pendia inerte. Juliana empalideceu atrás do balcão. A satisfação de segundos atrás a transformar-se em medo das consequências. E foi nesse exato momento que Maurício Andrade se levantou da poltrona. Ele atravessou o átrio com passos firmes, mas silenciosos, uma autoridade natural a emanar de cada movimento. Não correu, não gritou, mas havia algo na sua presença que fazia as pessoas afastarem-se instintivamente, abrindo caminho. Quando chegou até onde estavam os seguranças, Maurício estendeu os braços. Dê-me a criança, disse, num tom que não era um pedido, era uma ordem. Valdir, sem entender direito quem era aquele homem, mas sentindo que devia obedecer, entregou Camila cuidadosamente. Maurício pegou-a ao colo e o corpo pequeno e quente de febre pareceu pesar toneladas nos seus braços. Não pelo peso físico, mas pelo peso emocional que aquele momento carregava. Porque Maurício já havia segurado uma criança assim antes. 17 anos atrás, ele havia segurado a sua filha, Isabela, nos braços, a correr pelos corredores de um hospital, a implorar que alguém a salvasse. Isabela tinha apenas 4 anos quando foi acometida por uma meningite fulminante. Maurício tinha todo o dinheiro do mundo, mas de nada adiantou. Os médicos fizeram o que puderam, mas já era tarde demais.
Ele segurou a filha nos braços enquanto ela partia, e aquela dor nunca havia passado completamente. Por isso, ele construíra hospitais. Por isso, investira fortunas em equipamentos de última geração. Por isso, acreditava que saúde de qualidade podia salvar vidas. Mas agora, segurando Camila desacordada nos braços, no átrio do seu próprio hospital, ele dava-se conta de uma verdade devastadora. De nada adiantava o melhor equipamento do mundo se na porta de entrada uma criança era tratada como lixo. Maurício começou a caminhar em direção aos elevadores que levavam à urgência. "Senhor, espere!" Juliana encontrou a voz, correndo atrás dele. "O senhor não pode entrar assim. Precisa de fazer o registro, precisa de apresentar documentos, precisa de garantir o pagamento." Maurício nem olhou para trás, continuou a andar. "Senhor!" insistiu Juliana, agora com voz esganiçada. "Eu vou ter de chamar a segurança." "Pode chamar", respondeu Maurício sem parar. "E chame o diretor administrativo também. Quero falar com ele." Rodrigo bloqueou o caminho de Maurício, colocando-se na frente dele com postura agressiva. "O senhor precisa de parar agora, não pode entrar na urgência sem autorização." Maurício finalmente parou e olhou diretamente nos olhos do rapaz. Havia algo naquele olhar, uma intensidade, uma determinação absoluta que fez Rodrigo vacilar. "Saia do meu caminho", disse Maurício a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que vinha de muito mais fundo que qualquer cargo ou função. "Esta criança está a morrer e vai receber atendimento médico agora. Se você tentar impedir-me de novo, eu garanto que vai arrepender-se pelo resto da vida." Rodrigo sentiu um frio na espinha. Havia algo naquele homem de roupas simples que o assustava de verdade. Ele deu um passo para o lado. Maurício entrou no elevador. As portas fecharam-se, deixando para trás um átrio em estado de choque absoluto. Lá em cima, no terceiro andar onde ficava a urgência, as coisas estavam prestes a ficar ainda mais complicadas, porque o sistema que havia rejeitado Camila na porta não ia simplesmente aceitar que ela entrasse pela janela. E Maurício Andrade estava apenas a começar a descobrir o quão podre estava a cultura do hospital que levava o seu nome. Quando as portas do elevador se abriram no terceiro andar, Maurício deparou-se com um corredor branco e asséptico, iluminado por luzes de LED que davam ao ambiente uma claridade quase cirúrgica. O cheiro de desinfetante impregnava o ar. Enfermeiras passavam apressadas com pranchetas, médicos conversavam em voz baixa próximos ao posto de enfermagem. E o som constante dos monitores cardíacos criava uma banda sonora de bips ritmados. Maurício seguiu em frente, Camila ainda desacordada nos seus braços. A febre da menina deixava a sua pele quente como brasa contra o peito dele. Ele podia sentir a respiração fraca, o corpinho trêmulo. Cada segundo que passava era precioso. Uma enfermeira jovem, de cabelos presos num coque apertado e olhos castanhos atentos, foi a primeira a notar a aproximação de Maurício. Ela parou no meio do corredor, os olhos arregalados, ao ver aquele homem de aparência simples a carregar uma criança visivelmente doente. "Senhor, o que aconteceu?" perguntou ela, o instinto profissional a falar mais alto que qualquer protocolo burocrático. Ela aproximou-se rapidamente, colocando a mão na testa de Camila. "Meu Deus, ela está com febre altíssima. Há quanto tempo ela está assim?" "Não sei", respondeu Maurício. "Encontrei-a desmaiada no átrio. Preciso de um médico agora." A enfermeira, cujo crachá identificava como Fernanda, fez um gesto para que Maurício a seguisse. "Venha, vamos para a sala de emergência." Mas antes que pudessem dar mais de 3 passos, outra voz cortou o corredor. "Espere aí, o que está a acontecer aqui?" Um homem de bata branca, mas sem estetoscópio, aproximava-se com passadas largas. Tinha por volta de 40 anos, cabelos escuros penteados para trás com gel, óculos de armação cara e uma expressão que misturava autoridade com irritação. Era Vinícius Prado, enfermeiro-chefe do turno, conhecido por ser extremamente rígido com protocolos e por ter uma relação próxima demais com o diretor administrativo. "Fernanda, você não pode simplesmente levar um paciente sem passar pelo registro e triagem", disse Vinícius, olhando para a colega com desaprovação.
Quais são os dados desta criança? Onde está a autorização dos pais? Qual o seguro? Fernanda abriu a boca para responder, mas Maurício adiantou-se. Esta criança está a morrer. Não há tempo para a burocracia. Vinícius finalmente olhou direito para Maurício, avaliando-o de cima a baixo. Viu as roupas simples, a barba por fazer, as sapatilhas gastas, e tirou as suas conclusões imediatamente. Senhor, disse num tom condescendente, eu entendo a sua preocupação, mas este é um hospital que funciona com regras. Não podemos atender sem os procedimentos adequados. Existem hospitais públicos que podem receber casos como este sem documentação. Maurício sentiu a raiva ferver dentro dele, mas manteve a voz controlada. A criança já está aqui, já passou pela porta e está a ter uma emergência médica real. Vocês vão tratá-la. Não funciona assim, retrucou Vinícius cruzando os braços. Se começarmos a abrir exceções, vamos virar uma urgência pública. Preciso que o senhor desça, regularize a situação com o financeiro, apresente documentos e aí sim podemos avaliar o atendimento. Fernanda olhava da criança desacordada para Vinícius com uma expressão de incredulidade. Vinícius, ela é uma criança. Olha o estado dela. Não podemos simplesmente mandá-la de volta. Não estou a mandá-la de volta, estou a pedir que se sigam os protocolos, disse Vinícius inflexível. Senhor, eu vou ter de pedir que o senhor saia da urgência. Se não sairá bem, vou chamar a segurança. Foi nesse momento que uma terceira pessoa se aproximou do grupo. Era uma mulher de uns 55 anos, cabelos grisalhos curtos, óculos de leitura pendurados numa corrente no pescoço, a vestir um conjunto social simples, mas bem cuidado. O seu crachá identificava-a como Beatriz Santos, assistente social do hospital. O que está a acontecer aqui? Perguntou Beatriz com uma voz que carregava décadas de experiência a lidar com situações difíceis. Vinícius virou-se para ela. Beatriz, este senhor trouxe uma criança sem documentação, sem autorização dos responsáveis, sem seguro. Estou a explicar que ele precisa de regularizar a situação antes de qualquer atendimento. Beatriz aproximou-se de Maurício e olhou para Camila. O seu rosto profissional desfez-se por um segundo, revelando uma genuína preocupação. Ela tocou delicadamente o rosto da menina. Ela está a arder em febre, constatou Beatriz. E pelo aspecto, está desidratada e desnutrida. Isto é uma emergência pediátrica. Exatamente, disse Maurício, os olhos fixos em Vinícius. Uma emergência que precisa de ser atendida agora. Beatriz suspirou fundo. Ela conhecia bem demais como as coisas funcionavam naquele hospital. Conhecia as políticas não escritas, as ordens que vinham de cima para filtrar quem podia ou não ser atendido, a pressão constante para manter a imagem de exclusividade. E estava cansada de lutar contra aquela maré. Vinícius, disse ela, medindo as palavras, se esta criança morrer porque não foi atendida, isso vai dar um problema legal enorme para o hospital. Acho que devíamos pelo menos estabilizá-la. Mas antes que Vinícius pudesse responder, a voz estridente ecoou pelo corredor. Que raio se passa aqui? Todos se viraram. A descer o corredor com passos rápidos e expressão furiosa, vinha o Dr. Henrique Castelo Branco, diretor administrativo do Hospital da Luz. Tinha 52 anos, cabelos completamente brancos apesar da idade, fato de marca impecável, sapatos italianos que brilhavam sob as luzes fluorescentes. Era conhecido por comandar o hospital com mão de ferro, sempre focado em números, em rentabilidade, em manter o padrão de excelência que atraía os clientes mais ricos de Lisboa. O Dr. Henrique havia sido chamado por Juliana, que em pânico relatou a situação do átrio. Ele subiu imediatamente, não para ajudar a criança, mas para conter o que via como um problema de imagem. Ele parou na frente de Maurício, olhando-o com mal disfarçado desdém. "O senhor é quem trouxe esta criança?" perguntou, apontando para Camila com um gesto que mais parecia indicar um objeto do que uma pessoa. "Sim", respondeu Maurício, a voz perigosamente calma. "Então o senhor vai ter de levá-la embora imediatamente", disse o Dr. Henrique. "Este hospital tem regras estritas. Não atendemos sem documentação, sem garantias de pagamento.
sem os procedimentos adequados. O senhor está a perturbar o funcionamento de uma urgência médica que atende pacientes regulares. Maurício olhou fundo nos olhos do diretor. Pacientes regulares, repetiu. É assim que vocês chamam as pessoas que podem pagar? Chamamos de pacientes que seguem os nossos protocolos, respondeu o Dr. Henrique, a paciência já esgotada. Agora eu vou ser claro, senhor. Ou o senhor sai voluntariamente com esta criança, ou eu chamo a polícia de segurança pública e o senhor sai algemado. A escolha é sua. Fernanda não conseguiu conter-se. Mas, doutor, ela está a sentir-se muito mal. Olhe a febre, olhe o estado dela. Enfermeira, você está fora da sua alçada, cortou o Dr. Henrique. Volte ao seu posto. Beatriz tentou uma última cartada. Dr. Henrique, como assistente social, eu preciso de registrar que se esta criança não for atendida e algo grave acontecer, o hospital pode responder por omissão de auxílio. Nós não estamos a omitir auxílio. Estamos a seguir protocolos, rebateu o diretor. Existem hospitais públicos a menos de 3 quilômetros daqui que podem atender este tipo de situação. Este não é o nosso perfil de paciente. Maurício ouviu tudo aquilo e sentiu algo dentro dele romper-se definitivamente. Ele estava a assistir em tempo real o seu próprio hospital a transformar uma criança moribunda num problema administrativo. Via funcionários que juraram salvar vidas a colocar papelada acima de uma emergência real. Via a instituição que ele construíra com tanto esforço a revelar-se um monstro de frieza e crueldade. Ele podia revelar-se naquele momento. Podia dizer quem era. Podia usar a sua autoridade de dono para acabar com aquela discussão absurda. Mas uma parte dele precisava de ver até onde aquilo ia. Precisava de entender a profundidade da podridão que havia tomado conta do lugar. Quanto custa? Perguntou Maurício de repente. O quê? O Dr. Henrique franziu o senho. Quanto custa atender esta criança? De quanto o hospital precisa para a tratar? O Dr. Henrique fez uma careta. Nem se trata de valor, senhor. Trata-se de protocolo, de documentação, de responsabilidade legal. Eu estou a perguntar quanto custa, insistiu Maurício. Dê-me um número. O diretor suspirou, como se estivesse a lidar com uma criança teimosa. Olhe, para uma emergência pediátrica, com exames, possível internamento, medicamentos, estamos a falar de no mínimo 50 mil euros. Mas isso nem é a questão principal. Maurício assentiu lentamente. Pegue no seu telemóvel e abra a aplicação do banco. O quê? O Dr. Henrique estava genuinamente confuso agora. Abra a aplicação do banco, repetiu Maurício. Vai precisar dos dados da conta corrente principal do hospital para receber uma transferência. Senhor, eu acho que o senhor não está a entender. Não é só uma questão de dinheiro. Não? Maurício inclinou a cabeça. Então explique-me o que é. Porque, pelo que eu entendi, vocês estão dispostos a deixar uma criança morrer porque ela não tem documentos e dinheiro. Agora eu estou a oferecer o dinheiro. Então, qual é realmente o problema? O Dr. Henrique abriu a boca, fechou, abriu novamente. Ele não estava acostumado a ser confrontado daquela forma. Especialmente não por alguém que parecia ser um cidadão comum sem recursos. Isso não resolve a questão da documentação, da autorização dos responsáveis, Começou. Maurício interrompeu-o. Pegue no telemóvel, abra a aplicação, dê-me os dados da conta, agora. Havia algo na voz dele, um comando absoluto, uma força que fez o Dr. Henrique, contra todos os seus instintos, pegar no telemóvel do bolso. Com dedos ligeiramente trêmulos, abriu a aplicação do banco, acedeu aos dados cadastrais do hospital. Qual é o nome do banco e a agência? Perguntou Maurício. O Dr. Henrique informou os dados, ainda sem entender direito o que estava a acontecer. Maurício, com Camila ainda nos braços, conseguiu tirar o próprio telemóvel do bolso com uma mão. Abriu a aplicação do seu banco, digitou os dados que o diretor havia fornecido. 50 mil era a estimativa? Perguntou Maurício. Sim, mas senhor, o senhor não precisa de fazer isso. Temos outros canais. Podemos encaminhá-la para um hospital público que... Tentou o Dr. Henrique. Maurício não estava a ouvir. Os seus dedos voaram sobre o ecrã do telemóvel. Mas ele não digitou 50 mil. Digitou um número muito, muito maior.
2 milhões de euros, e tocou em confirmar. O sistema processou a transferência. Em questão de segundos, o telemóvel do Dr. Henrique vibrou com uma notificação. Ele olhou para o ecrã e empalideceu visivelmente. Uma transferência de 2 milhões de euros havia acabado de cair na conta do hospital. De onde? Gaguejou o diretor, olhando do telemóvel para Maurício com os olhos arregalados. Maurício, com Camila febril nos seus braços, olhou friamente para o Dr. Henrique. Agora tem dinheiro suficiente? Tem documentação suficiente? Ou vão inventar mais alguma desculpa para deixar uma criança de 5 anos morrer no chão do vosso hospital? O corredor inteiro havia ficado em silêncio absoluto. Fernanda olhava com a boca aberta. Beatriz segurava a respiração. Vinícius parecia ter virado uma estátua. E o Dr. Henrique olhava para aquele homem de roupas simples como se estivesse a ver um fantasma. Quem é o senhor? Conseguiu perguntar. Maurício deu um passo à frente, e o Dr. Henrique instintivamente recuou. Sou alguém que acabou de pagar 2 milhões de euros para que vocês façam o trabalho que deveriam estar a fazer de graça. Sou alguém que está a segurar uma criança que pode morrer a qualquer segundo enquanto vocês discutem protocolos. E sou alguém que está a dar uma última ordem. Salvem esta criança. Agora. A voz dele ecoou pelo corredor com uma autoridade que não deixava espaço para discussão. O Dr. Henrique estava em choque, mas tinha sobrevivido anos na administração hospitalar, sendo pragmático acima de tudo. E um homem que acabara de transferir 2 milhões de euros como se não fosse nada. Claramente não era um cidadão comum. Era alguém poderoso, muito poderoso, e potencialmente muito perigoso de contrariar. Ele virou-se para Fernanda. Leve a criança para a sala de emergência. Chame o Dr. Cardoso imediatamente. Fernanda não precisou de ouvir 2 vezes. Fez um gesto para Maurício. Venha comigo, senhor. Vamos cuidar dela. Maurício seguiu a enfermeira, passando pelo Dr. Henrique sem olhar para ele. Beatriz foi atrás deles, instintivamente querendo ajudar. Vinícius ficou para trás, ainda a processar o que havia acabado de testemunhar. Dentro da sala de emergência, Maurício finalmente colocou Camila sobre uma maca com lençóis brancos e limpos. A menina estava pálida como cera, os lábios arroxeados, a respiração superficial. Fernanda começou a trabalhar imediatamente, verificando os sinais vitais, colocando um termômetro. Beatriz trouxe cobertores e começou a anotar informações. Febre de 39,5 graus, anunciou Fernanda. Pressão baixa. Frequência cardíaca acelerada. Ela está em estado crítico. A porta da sala abriu-se e entrou um homem de uns 60 anos. Cabelos totalmente brancos, óculos de aro fino, bata impecável com um estetoscópio pendurado no pescoço. O Dr. Paulo Cardoso era o cirurgião pediátrico mais experiente do hospital, com 40 anos de profissão. Havia visto de tudo, salvado centenas de vidas, mas ainda mantinha aquele brilho nos olhos de quem genuinamente se importava com cada paciente. Ele aproximou-se da maca e começou a examinar Camila com mãos experientes e delicadas. Se você estivesse no lugar de Maurício, teria feito a transferência de 2 milhões ou teria agido de outra forma? Conte-nos nos comentários. O Dr. Cardoso apalpou suavemente o abdômen de Camila e a menina, mesmo inconsciente, gemeu de dor. Ele franziu o senho, continuou o exame, pressionou diferentes áreas da barriga. O seu rosto foi ficando cada vez mais sério. Há quanto tempo ela está assim? Perguntou sem tirar os olhos da paciente. Não sabemos, respondeu Fernanda. Ela chegou desmaiada. O Dr. Cardoso pegou no estetoscópio e auscultou os batimentos cardíacos, a respiração. Olhou para a pele ressequida para os sinais de desnutrição crônica. Pediu uma lanterna e examinou as pupilas. Precisamos de análises de sangue urgentes, hemograma completo, função renal, eletrólitos, disse rapidamente. E quero uma ecografia abdominal agora. Não em 10 minutos agora. Fernanda saiu a correr para providenciar. O doutor Cardoso continuou o exame, agora focando no ponto exato onde Camila demonstrava mais dor. É apendicite? Perguntou Maurício, a voz rouca de preocupação.
O Dr. Cardoso olhou para ele pela primeira vez. Viu um homem de meia-idade com roupas simples, rosto marcado pela angústia, a segurar o braço de uma criança que claramente não era sua filha biológica. Muito provavelmente, respondeu o médico. E pelo quadro, uma apendicite que já está em estágio avançado, possivelmente perfurada. O senhor é o pai? Não, disse Maurício. Encontrei-a no hospital. Estava a ser expulsa. Dr. Cardoso ergueu as sobrancelhas, mas não comentou. Voltou a atenção para Camila. Uma técnica de ecografia chegou a correr com o equipamento portátil. O Dr. Cardoso aplicou o gel frio na barriguinha inchada de Camila e passou o transdutor, observando atentamente as imagens que apareciam no ecrã. O seu rosto fechou ainda mais. Apendicite perfurada confirmada, disse gravemente. Há líquido livre na cavidade abdominal, sinais claros de peritonite. Esta criança precisa de cirurgia de emergência imediatamente. Cada minuto que passa, aumenta o risco de sepsis. Maurício sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Peritonite. Sepsis. Ele conhecia estas palavras. Sabia que significavam risco de morte iminente. Sabia que cada segundo perdido podia ser a diferença entre a vida e a morte. Então opere, disse ele, a voz a sair num comando urgente. Agora. O Dr. Cardoso assentiu. Fernanda, prepare o bloco operatório, prioridade máxima. Quero a melhor equipa disponível, anestesista pediátrico, instrumentista experiente. E preciso do tipo sanguíneo desta criança urgentemente. A enfermeira saiu a correr, já a falar no radiocomunicador. A sala de emergência virou um formigueiro de atividade. Técnicos de enfermagem vieram colher sangue de Camila para as análises. Outro enfermeiro começou a instalar um acesso venoso para hidratação e medicamentos. Beatriz, a assistente social, ficou ali perto, a tomar notas, a observar tudo. O Dr. Cardoso virou-se para Maurício. Senhor, eu preciso de uma autorização cirúrgica assinada. O senhor tem a tutela legal desta criança? Maurício hesitou pela primeira vez. Não, eu nem sei o nome dela. Então, tecnicamente, eu não posso operar sem autorização dos responsáveis legais, disse o Dr. Cardoso. Mas havia uma luta evidente no seu rosto. Ele olhou para Camila, para aquele corpinho frágil que estava a morrer. Como médico, eu sei que ela precisa desta cirurgia agora. Como profissional dentro de um sistema, as minhas mãos estão atadas sem documentação. Maurício sentiu a raiva subir novamente, mas diferente das outras vezes, não era direcionada ao médico. Era direcionada ao sistema inteiro, à máquina burocrática que colocava papéis acima de vidas. Eu assumo toda a responsabilidade, disse Maurício. Assino o que for necessário. Mas esta criança não vai morrer à espera de burocracia. O Dr. Cardoso olhou fundo nos olhos dele e viu algo que reconheceu. Um homem desesperado para salvar uma criança, custe o que custar. Ele já tinha visto esse olhar antes nos rostos de pais à beira do desespero. Está bem, disse o médico, tomando uma decisão que podia custar a sua carreira. Vou operar. A responsabilidade é minha e sua. Beatriz, providencie os documentos de emergência. Naquele momento, o Dr. Henrique entrou na sala de emergência. O seu rosto ainda estava pálido do choque da transferência milionária, mas ele havia recuperado parte da sua compostura. Dr. Cardoso, precisamos de conversar sobre os aspectos legais, começou. Agora não, cortou o cirurgião, sem tirar os olhos de Pires e sentou-se. Camila, tenho uma cirurgia de emergência para fazer. Mas a questão da autorização, insistiu o Dr. Henrique. O Dr. Cardoso finalmente olhou para ele, e havia uma frieza nos seus olhos que o diretor nunca tinha visto antes. Henrique, nós os dois sabemos que esta criança quase morreu na porta do nosso hospital. Ela foi humilhada, expulsa, e negaram-lhe atendimento enquanto ela implorava por ajuda. Agora, ela está com uma apendicite perfurada que pode matá-la. Então, eu vou ser muito claro. Vou entrar naquela sala de cirurgia e vou salvar a vida dela. Se você quiser processar-me depois, processa. Se quiser despedir-me, despede, mas não vai impedir-me de fazer o que jurei fazer quando me formei em medicina.
O silêncio que se seguiu era denso. Fernanda voltou a correr. Bloco operatório pronto, doutor. Equipa montada. Podemos levá-la agora. O doutor Cardoso fez um gesto e 2 técnicos começaram a empurrar a maca de Camila. Maurício acompanhou instintivamente, mas o doutor Cardoso colocou a mão no seu ombro. O senhor não pode entrar no bloco operatório, disse, mas num tom gentil. Mas eu prometo que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para salvar esta menina. O senhor tem a minha palavra. Maurício assentiu, incapaz de falar. Ele viu a maca a ser empurrada pelo corredor, viu o corpo pequeno e indefeso de Camila desaparecer atrás das portas duplas do bloco operatório. E, de repente, estava sozinho no corredor com um vazio enorme no peito. Beatriz aproximou-se dele. Senhor, venha comigo. Vamos para a sala de espera. E eu preciso de algumas informações sobre a criança. Maurício seguiu-a em piloto automático. A sala de espera era pequena, mas confortável, com poltronas acolchoadas, uma televisão no canto, revistas empilhadas numa mesinha, de centro. Havia uma máquina de café e um bebedouro. Beatriz indicou uma poltrona e Maurício sentou-se, de repente sentindo o peso da exaustão. A assistente social puxou uma cadeira e sentou-se na frente dele, com uma prancheta no colo. Primeiro, eu preciso de saber o seu nome, disse ela, com uma voz profissional, mas não desprovida de gentileza. Maurício Andrade, respondeu ele, pela primeira vez identificando-se. Beatriz anotou. E a criança? O senhor sabe o nome dela? Não sei nada sobre ela. Vi-a ser maltratada no átrio, desmaiou e eu trouxe-a. Beatriz estudou o rosto dele. O senhor fez uma transferência de 2 milhões de euros para tratar uma criança que nem conhece. Isso é muito incomum. Maurício passou a mão pelo rosto cansado. Tinha uma filha, Isabela. Ela morreu aos 4 anos. Meningite. Quando vi aquela menina a ser tratada daquele jeito, a ser expulsa enquanto pedia ajuda, eu não consegui ficar parado. Beatriz assentiu lentamente, entendendo. Lamento muito a sua perda, e admiro o que o senhor fez. Muitos teriam apenas passado reto. Maurício deu um riso amargo. Eu sou dono deste hospital, Beatriz. Ou pelo menos deveria ser. Mas parece que perdi o controlo do que ele se tornou. Beatriz piscou, a processar a informação. O senhor é o dono? Maurício Andrade. Espere, o Maurício Andrade? Do Grupo Andrade Saúde? Sim, confirmou ele, cansado demais para manter a fachada. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento. Então, ela suspirou fundo. Senhor Andrade, eu preciso de ser honesta consigo. O que aconteceu hoje com esta criança não foi um incidente isolado. Maurício ergueu os olhos para ela. Continue. Beatriz olhou para a porta, como se verificando se alguém os podia ouvir. E então baixou a voz. Eu trabalho aqui há 12 anos. Comecei quando o hospital ainda tinha uma cultura diferente, quando de facto se preocupava em atender bem todas as pessoas. Mas nos últimos 5 anos, especialmente depois que o Dr. Henrique assumiu a direção administrativa, as coisas mudaram. Ele implementou uma filosofia de priorizar a rentabilidade acima de tudo, criou métricas de faturação por paciente, estabeleceu perfis de clientes ideais e começou a pressionar a equipa para filtrar quem era atendido. Filtrar como? Perguntou Maurício, sentindo a raiva voltar. De várias formas, explicou Beatriz. Demoras propositadas no atendimento de pessoas que pareciam não ter condições de pagar, exigências excessivas de documentação, sugestões para que procurassem hospitais públicos. A recepcionista que humilhou a criança hoje, ela é nova, mas foi treinada para agir assim, para proteger o padrão do hospital. Maurício cerrou os punhos. E ninguém nunca reportou isso? Beatriz deu um sorriso triste. Eu tentei, várias vezes. Escrevi relatórios, pedi reuniões, sinalizei casos problemáticos. Mas sempre vinha a mesma resposta, que era para focar nos protocolos, que o hospital tinha um perfil específico de atendimento, que as decisões administrativas não eram da minha alçada. 2 assistentes sociais que trabalhavam comigo foram despedidos depois de insistirem muito.
Aprendi a escolher as minhas batalhas. Quantas crianças? Perguntou Maurício, a voz rouca. Quantas crianças foram mandadas embora? Beatriz olhou para as próprias mãos. Não sei o número exato, mas sei que aconteceu mais de uma vez. Nem sempre crianças, às vezes idosos, trabalhadores, pessoas em situação de rua. Qualquer um que não se encaixasse no perfil era desencorajado a procurar atendimento aqui. Maurício levantou-se e começou a andar de um lado para o outro na pequena sala. A sua mente fervilhava. Ele havia construído aquele hospital com a ideia de oferecer excelência em saúde. Sim, era um hospital particular, caro, focado em quem podia pagar por atendimento premium. Mas nunca havia sido sua intenção criar um lugar que recusasse emergências reais, que tratasse seres humanos como problemas a serem removidos. Eu preciso de nomes, disse Maurício. Preciso de saber exatamente quem implementou estas políticas, quem treinou os funcionários para agirem assim, quem tomou estas decisões. Beatriz hesitou. Senhor Andrade, eu entendo a sua raiva, mas precisa de entender que muitos funcionários estavam apenas a seguir ordens. Tinham medo de perder o emprego. Precisam do salário para sustentar as suas famílias. Eu não estou interessado em punir quem estava apenas a tentar sobreviver, esclareceu Maurício. Estou interessado em quem criou este sistema podre, e vou começar pelo topo. Nesse momento, a porta da sala de espera abriu-se, e o senhor Valdir, o segurança mais velho, entrou hesitante. Ele viu Maurício e parou, claramente constrangido. Senhor, começou com a voz embargada, eu queria pedir desculpas pelo que fiz, pela forma como tratei a menina. Eu tenho netos da idade dela e eu devia ter feito diferente. Maurício olhou para o homem e viu genuíno remorso no seu rosto. O senhor estava a seguir ordens? Estava, confirmou Valdir. Mas isso não tira a minha culpa. Eu sabia que estava errado. Podia sentir. Mas tive medo de perder o emprego, de não conseguir pagar as contas. E agora fico a pensar, e se fosse a minha neta? E se fosse uma das minhas crianças a ser tratada daquele jeito? Maurício aproximou-se do segurança. Quantas vezes o senhor recebeu ordens para expulsar pessoas que procuravam atendimento? Valdir baixou os olhos. Muitas. Tem sido quase rotina nos últimos anos. A gente recebe orientação da chefia de segurança, que recebe do administrativo, para manter fora qualquer um que possa prejudicar a imagem do hospital. E se recusasse? Já vi colegas a serem despedidos por desobedecer, disse Valdir. Um rapaz, há 2 anos, recusou-se a remover uma senhora idosa que tinha vindo procurar atendimento. Foi dispensado na mesma semana. Depois disso, a gente aprendeu a não questionar. Maurício assentiu lentamente. Senhor Valdir, o senhor não vai ser despedido. Mas eu vou precisar que me conte tudo o que sabe. Todos os casos que presenciou. Todas as ordens que recebeu. Pode fazer isso? Valdir ergueu os olhos, surpreso. Posso, senhor. Posso, sim. A porta abriu-se novamente e Fernanda entrou. Ela olhou para Maurício com uma expressão suave. A cirurgia começou, informou. O Dr. Cardoso pediu que eu avisasse. Deve durar entre 2 a 3 horas, dependendo da extensão da infecção. Como ela está? Perguntou Maurício. Estável por enquanto, respondeu Fernanda. A anestesia foi bem sucedida, agora é esperar. Maurício agradeceu e Fernanda saiu. Ele voltou a sentar-se, de repente sentindo o peso de tudo o que havia acontecido. Olhou para o relógio na parede. Haviam passado apenas 3 horas desde que Camila cruzara as portas do hospital. 3 horas que pareciam uma eternidade. Beatriz ainda estava ali a observá-lo. Senhor Andrade, posso perguntar uma coisa? Pode. O que o senhor pretende fazer? Com o hospital, quero dizer, depois de tudo isto? Maurício respirou fundo. Vou reconstruir do zero. Vou despedir quem precisa de ser despedido. Vou mudar cada política que prioriza dinheiro acima de vidas. E vou garantir que nenhuma criança, nenhuma pessoa, seja jamais tratada da forma que aquela menina foi tratada hoje. E o Dr. Henrique? Está fora, disse Maurício, sem hesitação. A partir de agora.
Beatriz assentiu. Vai precisar de ajuda. Para entender o que realmente está a acontecer aqui, para identificar o que precisa de mudar. Posso ajudar com isso. E conheço outros funcionários que também querem ver mudanças. Médicos, enfermeiros, pessoas boas que estão cansadas de trabalhar num sistema que vai contra tudo o que acreditam. Maurício olhou para ela com gratidão. Eu aceito a sua ajuda. E vou precisar dela. As horas seguintes passaram numa espécie de torpor. Maurício permaneceu na sala de espera, incapaz de sair, incapaz de fazer qualquer outra coisa que não fosse esperar. Beatriz ficou com ele por um tempo, depois precisou de voltar ao trabalho, mas prometeu retornar. O senhor Valdir passou algumas vezes trazendo água, café, oferecendo companhia silenciosa. Maurício usou aquele tempo para pensar em Isabela, em como a perda dela havia moldado cada decisão que tomara nos últimos 17 anos. Pensar em como se havia afastado do dia a dia dos hospitais, confiando em diretores e administradores para tocar o negócio enquanto ele focava em expansão e investimentos. Pensar em como, ao fazer isso, havia permitido que o coração dos seus hospitais fosse arrancado e substituído por folhas de cálculo e números. E pensar em Camila, aquela menina pequena, sozinha, doente, que teve coragem de entrar num lugar assustador a pedir ajuda. E foi tratada como lixo. Quase morreu. Ainda podia morrer. Maurício deu por si a fazer uma promessa silenciosa. Se ela sobrevivesse, ele faria mais do que apenas mudar o hospital. Faria mais do que apenas pagar pelo seu tratamento. Ele cuidaria dela, pessoalmente. Garantiria que ela nunca mais ficasse sozinha, nunca mais passasse fome, nunca mais fosse tratada como se não importasse. Era uma promessa enorme. Ele sabia disso. Nem mesmo sabia se a menina tinha família, se havia alguém a procurar por ela, se ele teria algum direito de interferir na sua vida. Mas naquele momento, sentado naquela sala de espera, com o som abafado do hospital ao redor, Maurício soube que era uma promessa que precisava de fazer. 2h40 depois que a cirurgia havia começado, a porta abriu-se e o Dr. Cardoso entrou. Ele ainda estava com o gorro e a máscara cirúrgica pendurada no pescoço, o rosto cansado, mas com uma expressão que Maurício não conseguia decifrar completamente. Maurício levantou-se num pulo. Como ela está? O Dr. Cardoso respirou fundo. Foi uma cirurgia difícil, muito difícil. O apêndice havia perfurado completamente. Havia uma infecção disseminada na cavidade abdominal. Tivemos de fazer uma lavagem extensiva, remover tecido necrosado, limpar toda a área. Ela perdeu bastante sangue. Precisamos de transfusão. Mas ela está viva? Perguntou Maurício, o coração a martelar. O Dr. Cardoso assentiu. Está viva. Conseguimos controlar a infecção, remover o apêndice, estabilizar. Ela está na recuperação agora, ainda sob efeito da anestesia. Mas, Sr. Andrade, eu preciso de ser honesto. As próximas 24 horas são críticas. Há risco de sepsis, de complicações pós-operatórias. Ela está muito debilitada, desnutrida, o corpo dela está a lutar em várias frentes ao mesmo tempo. Mas ela tem chance, disse Maurício. Tem uma chance de sobreviver. Tem, confirmou o Dr. Cardoso. E fizemos tudo o que era possível fazer. Agora depende dela, da força dela. E ela é uma lutadora, isso eu posso garantir. Poucos adultos aguentariam o que ela aguentou. Maurício sentiu as lágrimas encherem os seus olhos pela primeira vez em anos. Posso vê-la. Ela vai para a UCI pediátrica, explicou o médico. Pode visitá-la lá, mas apenas por alguns minutos. Ela precisa de repouso absoluto. Eu entendo. Obrigado, doutor. Obrigado por salvá-la. O Dr. Cardoso colocou a mão no ombro de Maurício. Eu fiz o meu trabalho. O que o senhor fez, trazê-la até aqui, lutar por ela, isso sim salvou a vida dela. Se tivesse sido mandada para um hospital público naquele estado, com todo o respeito às instituições públicas, que fazem um trabalho heróico com recursos limitados, ela provavelmente não teria chegado a tempo. O senhor salvou esta menina, Sr. Andrade.
Maurício não conseguiu responder. Apenas assentiu. 15 minutos depois, Maurício estava diante de uma porta de vidro com a placa UCI pediátrica. Uma enfermeira conduziu-o até ao leito onde Camila estava. O quarto era pequeno, mas equipado com tecnologia de ponta, monitores a piscar com informações vitais, bombas de infusão a gotejar medicamentos, um ventilador mecânico a auxiliar a respiração da menina. E ali, naquela cama que parecia enorme demais para o seu corpinho pequeno, estava Camila. Seu rosto ainda estava pálido, mas havia um leve rubor nas bochechas que não estava lá antes. Um tubo saía da sua boca, ajudando-a a respirar. Fios e sondas conectavam o seu corpo aos aparelhos. As suas mãozinhas estavam pousadas sobre o lençol branco, tão pequenas, tão frágeis. Maurício aproximou-se devagar, como se qualquer movimento brusco a pudesse quebrar. Puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. Sem pensar muito, pegou numa das mãozinhas de Camila entre as suas. A pele da menina estava quente, finalmente sem a febre que a consumia. "Você é forte", sussurrou ele. "Mais forte do que muita gente que conheci. Vai superar isto, tem de superar." Ficou ali por 20 minutos, apenas a segurar a mão dela, a observar o sobe e desce do peito dela, o bip constante dos monitores cardíacos. E pela primeira vez desde que Isabela morrera, Maurício permitiu-se sentir aquela conexão, aquele amor protetor que surge quando você olha para uma criança e sabe que faria qualquer coisa para a manter segura. Quando saiu da UCI, encontrou Beatriz à espera no corredor. Ela não estava sozinha. Ao seu lado estava uma mulher mais jovem, talvez na casa dos 30 anos, a vestir bata com o crachá, identificando-a como doutora Amanda Fonseca, médica pediatra. "Senhor Andrade", disse Beatriz, "esta é a doutora Amanda. Ela trabalha aqui há 6 anos e tem algumas informações importantes sobre a menina." Maurício olhou para a médica. "Conhece-a?" "Não pessoalmente", respondeu a doutora Amanda, "mas depois que soube do caso, fui verificar se havia algum registro dela. E descobri algo. Há 3 meses, uma menina com descrição muito parecida foi trazida à nossa urgência por uma assistente social de um abrigo municipal. Ela estava com uma infecção respiratória. Foi atendida rapidamente, medicada e teve alta. O nome no registro era Camila dos Santos, 5 anos, órfã, residente do abrigo Esperança na zona de Almada. Maurício processou a informação. Órfã. A palavra pesou no seu peito. "Sabe o que aconteceu com os pais?" perguntou. A doutora Amanda consultou as suas anotações. Segundo o registro do abrigo, os pais morreram há 4 meses num acidente de viação na 2ª circular. Não havia outros parentes. Camila foi encaminhada para o sistema de acolhimento institucional. "E como ela acabou nas ruas?" questionou Maurício. Beatriz interveio. "Liguei para o abrigo. Segundo a coordenadora, Camila fugiu há 3 semanas. Disseram que ela estava a ter dificuldades de adaptação, crises de choro, pesadelos. Uma noite, simplesmente pulou o muro e desapareceu. Fizeram participação da ocorrência, mas com tantas crianças em situação de rua em Lisboa, as buscas foram limitadas." 3 semanas nas ruas, murmurou Maurício. "Uma criança de 5 anos, sozinha." A doutora Amanda continuou. "Pelo estado de desnutrição e desidratação que ela apresentava, é provável que não estivesse a conseguir alimentar-se adequadamente. A apendicite pode ter começado há vários dias, mas sem ninguém para cuidar dela, foi se agravando até ao ponto que vimos hoje." Maurício sentiu a raiva e a tristeza misturarem-se dentro dele. Aquela criança havia perdido tudo: os pais, a casa, a segurança. Tinha sido jogada num sistema que não conseguiu acolhê-la adequadamente. Fugiu por desespero. Viveu nas ruas, sozinha, assustada, com fome. Desenvolveu uma doença grave e, quando finalmente reuniu coragem para pedir ajuda, foi humilhada e expulsa. Era inaceitável, era desumano, e Maurício ia fazer algo a respeito. Ele virou-se para Beatriz. "Quero que você inicie um processo de verificação sobre a possibilidade de tutela temporária. Enquanto a Camila recupera, quero garantir que ela tenha um responsável legal.
e esse responsável sou eu. Beatriz piscou surpresa. Senhor Andrade, o senhor tem a certeza? É um processo complexo. Existem avaliações, entrevistas, visitas domiciliárias. Tenho absoluta certeza, afirmou Maurício. Esta menina não vai voltar para um abrigo, não vai voltar para as ruas e certamente não vai ficar sozinha nunca mais. Beatriz assentiu lentamente, um sorriso pequeno, mas genuíno a aparecer no seu rosto. Vou providenciar. E, senhor Andrade, posso dizer que acho uma atitude muito bonita da sua parte. Enquanto isso acontecia, noutra parte do hospital, o Dr. Henrique estava na sua sala, a tentar entender o que exatamente havia acabado de acontecer. Ele pesquisara sobre Maurício Andrade e confirmara a informação. Era de facto o dono do hospital. O bilionário recluso que raramente aparecia, que delegava toda a administração para diretores como ele. E agora, o Dr. Henrique entendia que havia cometido um erro catastrófico. Não apenas havia implementado políticas que iam contra os princípios do fundador do hospital, mas havia confrontado o próprio dono sem saber. Havia tentado impedir um atendimento de emergência. Havia priorizado protocolos administrativos acima de uma vida humana. O seu telefone tocou. Era o presidente do Conselho de Administração do Grupo Andrade Saúde. Henrique, pode explicar-me que raio se está a passar aí? Veio a voz áspera do outro lado da linha. Acabei de receber uma chamada do Maurício. Ele está a convocar uma reunião de emergência do Conselho para amanhã de manhã. E pediu a sua presença. O Dr. Henrique engoliu em seco. Eu posso explicar tudo. Houve um mal-entendido. Uma situação que saiu do controle, mas está a ser resolvida. Ele também me enviou um relatório preliminar sobre políticas de atendimento discriminatórias implementadas no Hospital da Luz nos últimos anos, continuou o presidente. Henrique, isso é verdade? Você criou protocolos para recusar pacientes baseados em aparência e condição financeira? Não foi bem assim, tentou defender-se o Dr. Henrique. Foram ajustes para manter o perfil de excelência do hospital, para garantir a sustentabilidade financeira. Você transformou um hospital num clube privado, cortou o presidente. E no processo, quase causou a morte de uma criança. Você está suspenso com efeitos imediatos a partir de agora. Não tome nenhuma decisão, não dê nenhuma ordem. A reunião de amanhã vai decidir o seu futuro na empresa. A chamada foi encerrada. O Dr. Henrique ficou sentado na sua sala luxuosa, cercado por diplomas e prêmios de gestão hospitalar, e pela primeira vez em anos, perguntou-se quando exatamente havia perdido o rumo, quando deixara de ver pacientes como pessoas e começara a vê-los como números numa folha de cálculo. Na manhã seguinte, o Hospital da Luz amanheceu diferente. A notícia de que o verdadeiro dono estava presente havia se espalhado como fogo. Funcionários cochichavam nos corredores, especulando sobre o que ia acontecer, sobre quem seria despedido, sobre que mudanças viriam. Às 8 horas da manhã, na sala de reuniões do último andar, Maurício estava sentado à cabeceira de uma grande mesa de mogno. Ao redor, membros do Conselho de Administração, diretores de outros hospitais da rede, o diretor jurídico e o de recursos humanos. Beatriz estava ali também como consultora sobre questões sociais. O Dr. Henrique estava no canto mais distante da mesa, visivelmente desconfortável. Maurício não perdeu tempo com preâmbulos. Senhores, começou, nos últimos 5 anos este hospital afastou-se completamente dos seus valores fundacionais. Implementamos políticas que priorizam o lucro acima de vidas humanas. Criamos uma cultura de exclusão e discriminação. E ontem, uma criança de 5 anos quase morreu porque foi considerada indigna de receber atendimento. Ele pausou, deixando as palavras pesarem no ar. Alguns de vocês aqui podem argumentar que hospitais privados têm o direito de escolher os seus pacientes, de focar em determinados perfis, de garantir a sustentabilidade financeira, continuou. E em certos aspectos, isso é verdade. Mas existe uma linha que jamais deveria ser cruzada. E essa linha é negar atendimento de emergência a alguém que está a morrer. O Dr. Henrique tentou intervir. Senhor Andrade, se me permite, as políticas foram implementadas com a melhor das intenções,
para garantir que o hospital pudesse continuar a oferecer excelência. Maurício cortou-o com um olhar. Excelência para quem, Henrique? Para quem pode pagar? E o resto da humanidade, o que fazemos com eles? Deixamos morrer à porta? Existem hospitais públicos, tentou argumentar o Dr. Henrique, mas a sua voz estava fraca. E quando alguém chega aqui primeiro? Quando chega em estado crítico, sem tempo de ser transportado, simplesmente os empurramos para a morte porque não tem o cartão de crédito certo? Maurício bateu com a mão na mesa. Isto é inaceitável, é desumano, e não vai continuar a acontecer em nenhum hospital que leve o meu nome. Ele abriu uma pasta diante de si. A Beatriz forneceu-me dados dos últimos 3 anos. Neste período, pelo menos 47 pessoas procuraram atendimento de emergência no Hospital da Luz e foram desencorajadas ou impedidas de receber atendimento. 47, sendo 17 crianças, 22 idosos e 8 adultos em situação de vulnerabilidade. Alguns desses casos resultaram em buscas por atendimento noutros hospitais. Outros simplesmente desapareceram dos registros. Não sabemos se sobreviveram. O silêncio na sala era absoluto. Então aqui está o que vai acontecer, declarou Maurício. Primeiro, o Dr. Henrique Castelo Branco está despedido com efeitos imediatos a partir deste momento. Vai receber as compensações contratuais devidas, mas não trabalha mais para o Grupo Andrade Saúde. O Dr. Henrique empalideceu, mas não disse nada. Segundo, continuou Maurício, vamos criar imediatamente um fundo de emergência pediátrica, alimentado com 50 milhões de euros da minha fortuna pessoal. Este fundo vai garantir atendimento integral e gratuito para qualquer criança que chegue ao Hospital da Luz em situação de emergência, independentemente de documentação, seguro ou capacidade de pagamento. Alguns membros do conselho entreolharam-se, impressionados com o valor. Terceiro, toda a equipa de recepção e triagem será submetida à nova formação, não mais para filtrar pacientes, mas para acolher com humanidade. Vamos contratar psicólogos e assistentes sociais para compor a equipa da porta de entrada. A primeira impressão que alguém tem ao entrar neste hospital não pode mais ser de frieza e julgamento. Quarto, vamos implementar uma provedoria independente, onde funcionários possam reportar anonimamente práticas discriminatórias ou antiéticas, e esses relatos serão investigados seriamente. Maurício olhou ao redor da mesa. Alguém tem objeções? Um dos diretores financeiros levantou a mão timidamente. Senhor Andrade, eu apoio completamente estas mudanças, mas preciso de perguntar sobre o impacto financeiro. 50 milhões é uma quantia significativa e atendimentos gratuitos vão afetar a faturação. Maurício assentiu. Excelente pergunta. Sim, vai afetar a faturação a curto prazo, mas sabem o que afeta mais a faturação? Processos judiciais por omissão de auxílio, manchetes de jornais sobre hospitais de elite, a deixar crianças morrer à porta, perda de licenças e credenciações, e principalmente, perda da nossa humanidade como instituição. Então sim, vamos sacrificar uma margem de lucro, mas vamos ganhar algo muito mais valioso, a nossa alma de volta. Ninguém mais objetou. A reunião continuou por mais 2 horas, a detalhar implementações, a estabelecer prazos, a definir responsabilidades. Quando finalmente terminou, Maurício estava exausto, mas a sentir algo que não sentia há anos: esperança. Ele foi direto para a UCI pediátrica. Camila havia passado a noite estável. Os médicos estavam cautelosamente otimistas. A infecção parecia estar a responder aos antibióticos. Os sinais vitais estavam a melhorar. Maurício passou o resto do dia ali, apenas a observar, apenas a estar presente. Beatriz apareceu no final da tarde com notícias. Iniciei os trâmites para a tutela temporária, informou. Vai levar algumas semanas, mas não vejo impedimentos. O senhor não tem antecedentes, tem condições financeiras mais do que adequadas e está disposto a passar pelas avaliações necessárias. Maurício agradeceu. Quanto tempo até ela acordar? Os médicos acham que deve sair da sedação nas próximas 24 horas.
respondeu Beatriz. O corpo dela está a recuperar bem. Na manhã do segundo dia após a cirurgia, Maurício estava novamente ao lado da cama de Camila quando viu os olhinhos dela abrirem-se lentamente. Ainda estavam confusos, turvos pela medicação, mas estavam abertos. Olá, disse ele suavemente. Estás segura. Estás num hospital. Os médicos cuidaram de ti. Camila piscou devagar, a tentar focar. A sua boca moveu-se, mas não conseguiu falar por causa do tubo de respiração. Maurício viu o pânico começar a surgir nos seus olhos. Calma, calma, disse ele, segurando a mãozinha dela. Estavas muito doente. Precisaste de fazer uma cirurgia. Mas está tudo bem agora, estás a melhorar. Uma enfermeira entrou, verificou os monitores e sorriu. Bem-vinda de volta, pequena. És uma guerreira. Levou mais um dia até removerem o tubo de respiração. E então, pela primeira vez, Maurício ouviu a voz de Camila, fraca e rouca, mas sua. Onde estou? Perguntou ela assustada. Num hospital, explicou Maurício pacientemente. Ficaste muito doente, mas os médicos operaram e estás a melhorar. Lembras-te de ter vindo aqui pedir ajuda? Camila pensou por um momento e então assentiu levemente. A moça foi má para mim. Maurício sentiu a raiva antiga voltar, mas empurrou-a para baixo. Sim, ela foi, mas não vai ser mais e não precisas de ter medo. Estás segura aqui. Vou ter de ir embora? Perguntou Camila, e havia tanto medo naquela pergunta que partiu o coração de Maurício. Para onde? Perguntou ele gentilmente. Para o abrigo, ou para a rua de novo. Camila olhou para as próprias mãos. Ninguém quer ficar comigo. Maurício sentiu lágrimas picarem os seus olhos. Ele inclinou-se mais perto. Camila, olha para mim. Ela ergueu os olhinhos escuros para ele. Não vais para o abrigo. Não vais para a rua. Quando saíres daqui bem curada e forte, vens comigo. Para a minha casa, se quiseres, claro. Camila olhou-o com uma expressão de confusão misturada com esperança. A sério? A sério, confirmou Maurício. Vou cuidar de ti. Vou garantir que tenhas tudo o que precisas. Comida, uma cama quentinha, roupas, brinquedos. E principalmente vais ter alguém que se importa contigo. Por quê? Perguntou ela, genuinamente sem entender. Você nem me conhece. Maurício sorriu através das lágrimas. Porque eu também já perdi alguém que amava muito. E aprendi que a vida nos dá segundas oportunidades, se estivermos abertos para elas. Tu precisas de alguém para cuidar de ti, e eu preciso de alguém para cuidar. Acho que podemos ajudar-nos um ao outro. Camila pensou por um longo momento. Você é bonzinho? Vou tentar ser, prometeu Maurício. Vou tentar muito. Está bem, então, disse Camila, e um sorriso pequeno, mas genuíno, apareceu no seu rosto pela primeira vez. 3 semanas depois, o Hospital da Luz testemunhou uma cena muito diferente da que havia acontecido naquele dia terrível. Camila, agora a vestir um vestido amarelo novo, sapatilhas cor-de-rosa e com os cabelos limpos e arrumados em 2 tranças, entrou pelo átrio, de mãos dadas com Maurício. O átrio havia mudado. No lugar da recepcionista fria, havia uma equipa treinada que sorria genuinamente. Próximo à entrada, uma nova placa discreta anunciava: Fundo Isabela Andrade de Emergência Pediátrica. Atendimento gratuito garantido para todas as crianças em situação de emergência. O Sr. Valdir estava no seu posto de segurança. Quando viu Camila, os seus olhos encheram-se de lágrimas. Ele aproximou-se, ajoelhou-se para ficar na altura dela. Pequena, começou com a voz embargada, eu peço desculpas, de coração, pelo que fiz. Camila olhou para ele, depois para Maurício, que assentiu encorajadoramente. Ela olhou de volta para Valdir. Está tudo bem, estavas com medo de perder o teu trabalho. Eu entendo. Valdir soltou um soluço. És uma menina muito especial, muito corajosa. Beatriz apareceu, trazendo uma pasta. Senhor Andrade, os papéis da tutela temporária foram aprovados. A Camila está oficialmente sob os seus cuidados pelos próximos 6 meses, período durante o qual
vamos fazer acompanhamento para eventualmente formalizar uma adoção definitiva. Maurício pegou nos papéis, mas o que importava estava bem ali, de mãos dadas com ele, a olhar ao redor com curiosidade. Pronta para conhecer a tua nova casa? Perguntou ele a Camila. Tem um cão lá? Perguntou ela esperançosamente. Maurício riu. Ainda não, mas podemos arranjar um. Camila apertou a mão dele com força. Então estou pronta. Eles saíram do hospital juntos, uma criança que havia sido descartada e um bilionário que se havia esquecido do que realmente importava. Cada um salvando o outro de maneiras que ainda levariam anos para entender completamente. Porque às vezes, a verdadeira riqueza não está em contas bancárias ou impérios empresariais. Está na coragem de usar o poder que se tem para proteger quem não tem ninguém. Está em reconhecer que um sistema podre precisa de ser mudado, não perpetuado. Está em entender que cada vida, independentemente de quanto dinheiro tem no bolso ou que roupas veste, vale o mesmo. Absolutamente tudo. E está em aceitar que segundas oportunidades existem para todos nós, se estivermos dispostos a estender a mão e pegar. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Camila e Maurício tenha tocado o seu coração. Se emocionou com a jornada desta menina corajosa que quase perdeu tudo, mas encontrou uma família, ou com a transformação de um hospital que recuperou a sua humanidade, clique no botão de gosto, subscreva o canal e conte-nos nos comentários o que mais o marcou nesta narrativa. Todos os dias, trazemos histórias intensas como esta, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que falam sobre compaixão, segundas oportunidades e o poder de fazer o que é certo mesmo quando parece impossível. Esperamos por si no próximo episódio.